Estamos aqui hoje iniciando mais um projeto da Faculdade Atualiza, o Atualiza Podcast, onde a gente vai entrevistar profissionais de saúde, professores, referências nesse tema tão importante em nossas vidas. E hoje estamos aqui com Mirtes Pimentel, enfermeira, coordenadora da graduação em enfermagem da faculdade, para falar um pouco sobre o cuidado de enfermagem ao idoso hospitalizado. Falar em idoso é um tema sempre de muita relevância, porque primeiro, o país está envelhecendo, nós estamos passando pela transição epidemiológica e demográfica do Brasil, aonde cresce cada vez mais os idosos longevos, que são aqueles idosos que são acima da expectativa de vida. Então hoje nós temos uma expectativa em média de 78 anos. Então o idoso longevo é aquele idoso que é acima de 80 anos. E como o Brasil está envelhecendo, nós profissionais de saúde e a comunidade em si precisa ter atenção à saúde do idoso, porque esse idoso ele está tanto no internamento no hospital, quanto na home care, na assistência domiciliar, e também muitas vezes eles estão saudáveis dentro de casa. Então a gente precisa trabalhar desde a promoção à saúde, que é a prevenção dos agravos, na atenção secundária, que é na atenção hospitalar, e na terciária, que é a reabilitação desse idoso para o domicílio, que é para ele voltar a conviver com a família. De início, eu vou pedir para você se apresentar um pouco para a gente e falar um pouco dessa relação, dessa sua aproximação com a saúde do idoso. O que a gente vai tratar um pouco aqui hoje? Eu sou enfermeira, né? Em 2007 eu me formei, só que antes da formatura eu fui estagiária de um centro geriátrico aqui do Hospital Irmã Dulce, né? O Hospital Santo Antônio aqui em Salvador. E lá foi onde eu pude me aproximar da saúde do idoso, onde eu trabalhei desde os idosos nas clínicas geriátricas, que eram os idosos na atenção do ambulatório. Então a gente trabalhava com o Parkinson, com Alzheimer, com idosos com incontinência e na atenção hospitalar. Então em 2005 eu me aproximei com o tema, foi aonde eu trabalhei durante 2 anos enquanto estagiária de enfermagem nesse centro geriátrico, e ao me formar eu tive a oportunidade, né, e o convite de continuar como enfermeira desse centro geriátrico. E aí eu fiquei mais durante 2 anos trabalhando com a saúde do idoso, onde cada vez mais eu fui me aperfeiçoando, e aí eu comecei a me encantar também na área da docência. Resolvi fazer o meu mestrado na área de saúde do idoso e cuidados paliativos. De lá para cá, são 15 anos trabalhando com esse tema no hospital, né, onde eu trabalho na parte assistencial. A minha 80% da população que eu trabalho são pessoas idosas, então minha aproximação com o idoso veio daí, desde a assistência e também na docência. Quais são os perfis dos idosos que são hospitalizados? Então, quando a gente fala na saúde do idoso, eu tenho 2 vertentes. A senescência, que é o processo fisiológico do idoso, que ele é normal, né? A fisiologia do idoso ele vai diminuindo com o tempo, a questão imunológica, o sistema por si, e nós temos a senilidade, que é o sistema patológico. Então, são os idosos que têm doenças. Então, pacientes que têm demência, pacientes que têm Parkinson, que sofreram AVCs, e aí nós temos esses perfis. Nós estamos saindo de uma pandemia, por mais que tenha um aumento do número de casos, nós temos ainda internamentos por Covid para pacientes idosos, porque eles são vulneráveis. Tirando a parte do Covid, quais são os principais perfis desse paciente? É um paciente que muitas vezes tem a síndrome da imobilidade, que é um paciente que é restrito, né, ao leito, é um paciente que não consegue deambular sozinho, é um paciente que tem vulnerabilidade em ter infecção urinária, em ter infecção pulmonar. Então são pacientes mais resistentes e que tenha mais facilidade em adquirir alguma patologia, e que essa patologia vai desenvolver algum grau de infecção que precisa do internamento. Então esse idoso é quem? É o idoso que tem pneumonia, é o idoso que tem Alzheimer mais avançado, é o idoso que tem lesão por pressão. Então é o idoso que precisa internar por algum motivo. Temos pacientes cirúrgicos idosos? Temos, né? Muitos, por sinal. Mas quando a gente pensa na parte clínica do idoso, o idoso que mais acomete, né, na unidade de internação e UTI são pacientes com problemas cardiovasculares e neurológicos. Então, tanto a parte de doença da artéria coronária quanto a parte de AVC, são pacientes com demência de Alzheimer e com Parkinson e que tem algum problema que leve à questão da imobilidade. Então, são pacientes que muitas vezes têm disfagia, então precisa de uma gastrostomia,
ou então usam a eutanásia interal, são pacientes que precisam realmente do cuidado de enfermagem e assim esses pacientes internam para a gente conseguir fazer um cuidado de forma segura. E qual é o principal cuidado que diferencia um paciente idoso de um paciente jovem? Então, o idoso, ele tem uma vulnerabilidade inata, né? Então, ele tem os fatores determinantes e condicionantes de saúde que nós, enquanto profissionais de saúde, temos que estar atentos, que são condições de moradia, né? Doenças que são intrínsecos, então são fatores intrínsecos que são individuais desse idoso e a própria senescência. Então, o idoso, na parte da funcionalidade, né? Tanto na anatomia quanto na fisiologia, ele já tem diminuição orgânica e isso acomete mais o que? A vulnerabilidade desse idoso ter maior risco de infecção, maior tempo de internamento, maiores complicações desses internamentos, que é diferente de um adulto. Um jovem, ele interna, ele fica, a depender da patologia, 3, 4 dias no hospital, ele consegue recuperar a saúde e dar continuidade no domicílio. Um idoso, provavelmente ele fica no mínimo de 7 a 10 dias o internamento hospitalar. Por quê? Porque um problema puxa outro problema. Então, muitas vezes o idoso ele interna com a pneumonia e desenvolve incontinência urinária, ou desenvolve alguma dermatite associada à incontinência, ou ele vai desenvolver algum tipo de situação que precise de uso do antibiótico, que precisa permanecer no seu hospital. Então, quando a gente pensa em diferença entre idoso e o jovem, é totalmente, nós enquanto enfermeiros, nós temos que ter um cuidado, porque o jovem, ele tem uma resposta muito mais rápida e o idoso não. O idoso ele é vulnerável, ele tem mais riscos a tudo. É risco de infecção, é risco de queda, risco de lesão por pressão, risco da farmacocinética, então a reação adversa medicamentosa, o idoso também tem propensão a ter, até pelas patologias que os levam a fazer vários usos de fármacos. Então muitas vezes eles vão apresentar dores abdominais, a gente precisa tratar com isso. Então são várias situações que podem levar à permanência desse idoso, né, no ambiente hospitalar e a alta precoce de um jovem. E assim, eu tenho um caso, né, de um avô com Alzheimer bastante avançado e que a gente trata em casa. Então, ainda que saia do hospital, que tenha alta, os cuidados em casa são muito maiores também, né? Pronto. E aí é que está a grande importância. Porque quando a gente chama a família para o cuidado integral do idoso, por quê? Porque esse idoso ele vai para casa. E a família faz parte do cuidado. E o cuidado ele precisa ser integral. Porque não existe um paciente morrer de Alzheimer. Existe um paciente morrer das complicações do Alzheimer. Então, o que vai levar esse idoso no domicílio a complicar? Vai ser o surgimento de lesão por pressão, né, que é o rompimento das barreiras da pele, vai ser pneumonia oportunista, vai ser uma broncoaspiração, né, uma disfagia. Então, são essas situações que podem levar um idoso que tem Alzheimer ao óbito. Então, como é que a gente dificuldade para comer maior. Dificuldade de comer. Então, a gente precisa orientar a família que cuidar de um idoso de Alzheimer não é fácil, primeiro, né, não é fácil, precisa ter paciência, precisa entender que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa com causa idiopática, então não tem uma causa que provoca o Alzheimer, né, então é uma causa desconhecida, então é relacionada ao neurotransmissor da acetilcolina, mas nós temos hoje tratamentos para pacientes com Alzheimer, mas não temos ainda cura, né, você consegue retardar os sintomas, mas você não cura um paciente de Alzheimer ainda. Então, a partir do momento que a equipe de saúde, que o enfermeiro, ele chama a família para o processo do cuidado e ele organiza junto com a família o cuidado desse idoso no domicílio, a família ela se sente mais segura para levar esse idoso. Nós precisamos entender que o cuidador principal é muito vulnerável ao cansaço, ao estresse, à sobrecarga. Nem toda família ela tem condição financeira de contratar cuidadores. Então, muitas vezes, esses cuidadores ficam à margem das filhas, né, das mulheres. Então, assim, a gente precisa entender que pode ter o cuidador principal, mas precisa ter os secundários. Quem são esses cuidadores secundários? Aqueles que vão apoiar o cuidador principal. Então, é aquele que vai tirar o descanso, aquele que vai ficar no final de semana. Por quê? Porque a gente já tem um paciente doente, um idoso doente. Nós não podemos permitir que a família fique doente também. Então, assim, e tem grupos de apoio para isso. Né? Aqui em Salvador nós temos centros de referência para pacientes que têm Alzheimer, centros de referência para apoio com a família,
E o profissional de saúde, tanto o enfermeiro, quanto o psicólogo, o assistente social, os médicos, eles têm que ter uma rede de apoio para conseguir atingir a família de forma satisfatória, para ela conseguir cuidar desse paciente no domicílio. Porque um paciente que tem Alzheimer, ele não precisa estar internado porque ele tem Alzheimer. Ele vai internar se ele complicar de alguma situação, mas você consegue cuidar de um paciente que tem Alzheimer dentro de casa. E para isso, nós, profissionais de saúde, temos que fazer toda a orientação para a família. Você falou de um ponto muito importante, né, que é o revezamento, né, entre o principal e o secundário, porque é bastante cansativo, é trabalhoso, exige muita paciência. Com certeza. E somente um não dá, é impossível. Né? Não dá, porque o que acontece? Hoje nós temos a questão da mulher sair para o mercado de trabalho também. Então é difícil, dentro do núcleo familiar, você ter uma pessoa totalmente disponível para ficar cuidando de um idoso. É muito difícil. Tanto que isso vem crescendo o quê? O índice de idosos que vão para as casas de repouso, que vocês conhecem como abrigos. Então, é muito comum as famílias que têm pacientes com Alzheimer colocar esses pacientes em casa de repouso. Por quê? Porque muitas vezes a família não tem condição financeira de cuidar desse paciente. O que é condição financeira? Ela não pode se anular de trabalhar para cuidar desse paciente, desse ente querido dentro de casa. E aí a gente tem que pensar no seguinte, não é a ida para o abrigo que vai fazer a questão do afastamento da família, é o abandono, são coisas diferentes. A partir do momento em que a família percebe que ela não tem condição de cuidar desse idoso e que ela escolhe um abrigo, né, ela visita um abrigo que ela consegue identificar dentro do abrigo, dessa casa de repouso, um lar que ele consiga conviver melhor do que até dentro de casa sozinho, ela não está abandonando esse idoso. A partir do momento que a família vá nessa casa de repouso, que pegue esse idoso final de semana, que pegue nas festas, no feriado, ela não está abandonando esse pai e essa mãe. Então a gente precisa entender que cada família ela tem um complexo diferente. Enquanto profissional de saúde, a gente tem que dar alternativas de cuidado, porque nas casas de repouso tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, tem cuidador de idoso. Então a gente tem que sair daquele preconceito. Mas claro, que o melhor para um paciente que tem Alzheimer é ainda permanecer onde ele sempre viveu. Não é na casa de filho, não é na casa de nenhum parente, é onde ele sempre conviveu. Por quê? Porque como ele vai perdendo a funcionalidade e a questão da cognição, se ele sempre conviveu naquele espaço, ele consegue pelo menos transitar e ser mais independente. A partir do momento que você tira esse idoso e coloca na casa de um filho, no outro mês coloca na casa do outro filho, ele vai perdendo a independência e ele vai ficando com medo de deambular. Então ele já começa a causar o quê? A síndrome da imobilidade, que esse paciente ele vai começar a ficar mais restrito. Então trabalhar com pacientes que têm Alzheimer não é fácil. O idoso que tem Alzheimer precisa realmente de muita atenção, muito cuidado. A gente precisa dar orientação para a família. Existem manuais, né, que o Ministério da Saúde tem e que é disponível pelo Google em relação a isso, né, quais são os cuidados, se o paciente tem disfagia, como é que a família tem que saber fazer a alimentação, o que é uma alimentação sólida, pastosa. Então tudo isso, nós enfermeiros, junto com a equipe de nutrição, a equipe multiprofissional, a gente precisa orientar a família para cuidar bem desse idoso que tem Alzheimer dentro de casa. E no ambiente hospitalar, como a enfermagem consegue realizar uma assistência segura a esse paciente idoso? A primeira meta é você saber identificar esse paciente, né? Então quando o paciente admite, a gente coloca a pulseira de identificação com o nome completo e registro. Nós temos a comunicação segura e para o idoso a gente precisa ter uma comunicação verbal e não verbal, porque muitas vezes ele não compreende o que você fala, mas através da comunicação não verbal você consegue ser entendida por eles. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, dessa troca em relação à comunicação. Nós temos a questão da terapia medicamentosa, porque o idoso tem muita questão da polifarmácia, que é o uso de vários medicamentos, né? Então nós temos que saber, através da interação medicamentosa, o que pode potencializar ou inibir a ação de um fármaco com o idoso, porque tem ações que podem potencializar, né, algum quadro de delírio, algum quadro de desorientação mais grave. Temos a questão da cirurgia segura, né, que a gente precisa entender que os idosos são mais vulneráveis a sofrimento de uma vulnerabilidade de erros. Por quê? Porque muitas vezes eles não têm orientação,
muitas vezes eles estão nervosos, eles nunca foram admitidos e eles não têm um grau de cognição suficiente para confirmar algumas etapas da cirurgia segura, que tem o checklist. O outro é a higiene de mãos, né? Nós, enquanto enfermeiros, enquanto equipe de saúde, nós fazemos e promovemos a higiene de mãos e orientamos também a família a fazer isso para evitar risco de infecção hospitalar. E a última meta, que é a meta mais importante para o idoso, né? É o risco de lesão por pressão e o risco de queda. Que o paciente idoso, ele tem, né? Assim como ele admite no hospital, a gente coloca a pulseira de identificação de risco de queda, que a gente identifica que aquele idoso é o mais vulnerável a risco de cair. Então a gente orienta a questão de travar a cama, né, deixar a campainha ao alcance desse paciente, não deixar banheiro molhado, orientar a pedir ajuda em caso de tontura, desequilíbrio. E a lesão por pressão, a gente tem alguns artefatos que nós fazemos para esse idoso, que é instalar... O famoso colchão casca de ovo, né? Que na realidade, hoje o colchão piramidal, que todos conhecem como caixa de ovo, a gente hoje tem dentro de alguns hospitais o colchão pneumático, que é aquele colchão de ar. Então, né, ele é um colchão que hoje se utiliza bastante para evitar lesão e mais as colocações de filme de proteção. Né? Então, nós temos tanto filme de proteção quanto algumas espumas de proteção para evitar lesão por pressão, tanto na região dos calcâneos, quanto na região dos trocânteres e na região sacra, que são as regiões com maior proeminência óssea e risco de abrir lesão por pressão. E ainda a mudança de decúbito, porque não adianta a enfermagem instalar espuma, instalar colchão se ela não faz a mudança de decúbito e mantém a pele desse paciente seca, porque a umidade também vai fazer com que prolifere o risco de lesão por pressão. Uma vez aberta a ferida, para fechar é um trabalho... Aí a gente lembra do sistema tecomentar do idoso, que tudo no idoso é mais difícil, inclusive o processo de cicatrização de uma lesão. E depois da esperada alta hospitalar, como é que vocês orientam a família nesse cuidado em casa? O que é importante a gente lembrar? O planejamento de alta hospitalar é desde a admissão do paciente até o plano do cuidado e o planejamento para ele ir para casa. Então, a partir do momento que esse paciente interna no ambiente hospitalar, a partir dali nós já começamos a orientação. E essa orientação é tanto para o paciente quanto para a família ou o cuidador que está ali próximo do paciente. Então, quando a gente pensa em planejamento, primeiro, para esse paciente ter alta, a família tem que se sentir segura, porque muitas vezes esse paciente ele pode ir para casa por gastrostomia, com sonda nasoenteral, com alguma PIC, né, portando algum catéter, algum tipo de dreno, e a família muitas vezes fica muito ansiosa e insegura de levar para casa. A partir do momento em que a enfermagem ensina o manejo, ensina como é que vai cuidar desse paciente, a questão do banho, a questão do cuidado com a pele, como é que você vai cuidar desse paciente, a família se sente mais segura. Então, o paciente muitas vezes que vai com lesão, a gente não consegue cicatrizar a lesão no hospital e esse paciente vai dar continuidade no domicílio. Então, muitas vezes a gente orienta a família, porque tem famílias que não têm condição financeira de ter uma home care ou de ter alguém que cuide, né, que faça esse procedimento, e a gente precisa treinar. A gente treina a família, né, para fazer a realização do curativo, e também a gente treina o idoso a fazer o próprio autocuidado. Né? Então, tem pacientes que vão para casa usando cateterismo vesical de alívio, que é a autossondagem. Então, a gente também ensina esse paciente a se sondar. Então, o planejamento de alta é muito importante. Por quê? Porque é o que vai dar segurança, né, da assistência, da continuidade da assistência. Claro que nós não vamos seguir a mesma assistência que é dentro do hospital. Até porque dentro do hospital tem alguns riscos, né? Temos muito mais bactérias do que o ambiente domiciliar. Mas, a partir do momento que a enfermagem consegue orientar, tem uma comunicação eficaz com paciente e família, a gente assegura essa assistência continuada. Então, esse paciente ele vai para casa de forma mais segura e, se haver necessidade, o retorno dele para o ambiente hospitalar. Bom, esse foi o Atualiza Podcast, o primeiro episódio. Agradecer a Miss Pimentel pela presença e convidar vocês para nos acompanhar, que vamos ter muitos temas relevantes na área de saúde. Esse tema tão importante. Até o próximo.